Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira, quinta de Vasco da Gama e Bangu. Hoje às 9h30 da noite no nosso Caldeirão de São Januário, Vasco e Bangu se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão a gente vai falar muito sobre essa partida, até porque é um jogo que não vai envolver apenas os atletas ou do Sub-20 ou aqueles jogadores que não fazem mais parte dos planos do Vasco para a temporada de 2025, como também jogadores do time principal, tá? Teremos alguns reforços importantes do time principal para esse jogo de hoje contra a equipe do Bangu. Nomes como Paulinho Paula, Jair, Souza, Maxime Domingues e Jean Davi estarão nessa noite de hoje em São Januário. A gente, é claro, vai falar sobre isso, assim como também trazer muitas outras novidades, muitas outras informações sobre o mercado da bola. Vamos falar sobre Rony, sobre o angolano que está na mira do Vasco da Gama e tem negociações avançadas com o nosso Cruz Maltino, Maurício Lemos, que já está regularizado para vestir a camisa do Vasco. Enfim, meu amigo, temos muitas novidades, temos muitas informações. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas Moretti Marques e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante para fechar o nosso vídeo, o nosso trabalho, o nosso dia saindo sempre pela parte da noite. Conto com você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família e ajudar o nosso crescimento. Show? Vambora então, vascaíno. Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão falando sobre Copinha, sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A gente ontem teve pela parte da manhã o nosso Vasco da Gama entrando em campo, enfrentando a equipe do Ceará pela segunda fase da competição, ou aliás, pela terceira fase da competição, e o Vasco venceu o Ceará pelo placar de 3-2. Com essa vitória, o Vasco conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como está aparecendo aí a vocês, já com todos os 8 confrontos definidos, né? Temos no chaveamento do lado esquerdo Botafogo e Criciúma, Guarani e Ferroviária, Fluminense e São Paulo, Cruzeiro e Bahia, e temos nos confrontos do lado direito Audax Palmeiras, Grêmio e Red Bull Bragantino, Ituano e Corinthians e Vasco da Gama contra o Flamengo de Guarulhos. Talvez, olhando de um modo rápido, o Flamengo de Guarulhos seja realmente a equipe menos conhecida. Eu não vou dizer que é a mais fraca, porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior a gente sabe muito bem como é, onde surpresa acontece. E nessa copinha várias surpresas já aconteceram, né? Tivemos aí, por exemplo, o Flamengo caindo para o Red Bull Bragantino. Já tivemos aí o Fortaleza, por exemplo, né, caindo para uma equipe desconhecida que, sinceramente, eu não conheço em nada, que é a equipe do Esfera. Fortaleza caiu para essa equipe. Então, assim, amigo, Copa São Paulo de Futebol Júnior é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, o Ituano caiu para essa equipe do Esfera. O Fortaleza passou do América Mineiro, entretanto, caiu para o Ituano ontem. Então, assim, é tudo um mistério. Se o Vasco vence a equipe do Flamengo de Guarulhos, que vai enfrentar nesse próximo sábado, na semana que vem, terá o seu adversário definido pelas quartas de final, sendo ou o próprio Ituano ou o Corinthians. Se passar do Corinthians, aí o Vasco pode pegar Red Bull Bragantino, Grêmio, Palmeiras ou Audax, e aí na grande final pode pegar todos os 8 adversários que estão lá do outro lado, tendo possibilidade até de ter um clássico carioca na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas é importante lembrar, o jogo do Vasco na Copinha estará acontecendo nesse próximo sábado, já definido, tá? O Vasco enfrentará, como a gente acabou de trazer aqui a vocês, a equipe do Flamengo de Guarulhos nesse próximo sábado às 7, amanhã, nessa próxima sexta, às 7 horas da noite. Cismei com sábado, né? O Vasco enfrenta o Flamengo amanhã às 7 horas da noite em Osasco. Claro, a gente espera, torce e crê que o nosso Cruz Maltino, a nossa base forte, possa conquistar uma vitória importante contra a equipe do Flamengo de Guarulhos. Mas vamos embora tocar o vídeo, meu amigo. Vamos embora seguir com o vídeo. E falando em base, tivemos aí ontem uma informação bem legal, cara. Informação que anima muito e assim, é sempre bom a gente ouvir
Ontem tivemos aí uma convocação surpresa, tá? O Paulinho, que na minha opinião foi até o grande destaque do jogo do Vasco da Gama em Nova Iguaçu nesse último domingo, em São Januário, o nosso lateral direito, ele ganhou uma vaga para o Sul-Americano, né? Sub-20, que vai acontecer agora entre os dias 23 e 16 de janeiro. Ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para estar presente com a seleção, estar junto da seleção para a disputa desse Sul-Americano. Então, hoje o Paulinho veste a camisa do Vasco contra o Madureira, contra o Bangu, perdão, será praticamente o jogo de despedida dele e logo após vai para a Granja Comari, em Teresópolis, onde acontecem os treinos da seleção brasileira para se preparar para esse Sul-Americano no início do ano. Então, assim, informação muito legal, Paulinho que se junta aí a Rayan e a Leandrinho, outros dois crias da nossa base. Paulinho merece, né? Que jogador é Paulinho? Pra gente que teve oportunidade de acompanhar aí sempre essa base do Vasco da Gama, e acho que para aquele torcedor que não conhecia o Paulinho, pode ter a oportunidade de conhecê-lo agora nesse último jogo de sábado contra a equipe do Nova Iguaçu e ver um belo jogador. O Paulinho é um belo jogador, um atleta que está há muito tempo já treinando aí como profissional. O Vasco tem grande esperança nesse atleta. E prosseguindo com o vídeo, falar um pouquinho sobre esse Vasco e Bangu, jogo que vai ser o último aí do Paulinho, né? O Vasco enfrentará hoje a equipe do Bangu, um jogo importante, às 9h30, um horário que para mim é muito tarde, ainda mais um jogo de Campeonato Carioca em São Januário. O Vasco vai para essa partida sim com algumas novidades. 5 jogadores do grupo principal serão relacionados para essa partida de hoje, sendo eles Souza, Jean Davi, Maxime Rodrigues, Paulinho Paula e Jair. Entretanto, pode ser que haja um sexto jogador aí, né, nessa lista. Por quê? Treino de ontem, de quarta, o goleiro titular dessa equipe, que é o Pablo, acabou sofrendo uma lesão no dedo. Ontem mesmo ele já foi ao hospital, foi descartado qualquer tipo de grave lesão para o jogador. Entretanto, ele está sentindo muitas dores e não está confirmado para essa partida de hoje. A expectativa realmente é que ele não entre. A informação até que a gente tem é que ele está descartado da partida. Não está, perdão, descartado da partida, mas é de fato sim uma grande dúvida. O Vasco tem o Alan como reserva dessa equipe, mas eu acho que é uma questão de bom senso e isso tem que ser falado, é levar para esse jogo de hoje o Daniel Fusato. Ele que foi contratado do Eibar da Espanha, tá aí, automaticamente tendo o Léo Jardim no gol. Dificilmente Daniel Fusato terá a oportunidade para mostrar o seu trabalho e talvez hoje seja realmente esse grande dia para o lado do torcedor vascaíno em São Januário ele mostrar serviço. Então, o Vasco não tem Pablo, o Alan é o suplente imediato, mas talvez o Vasco possa estar buscando aí nesse time principal o Daniel Fusato para agarrar hoje contra a equipe do Bangu. Ainda com relação a esse time que vai a campo enfrentar hoje o Bangu pelo Campeonato Carioca, Souza deve ganhar vaga no time titular. O Lincoln, que foi o zagueiro do Vasco da Gama nesse último sábado contra o Nova Iguaçu, acabou indo para São Paulo reforçar a equipe que ontem até venceu o Ceará na Copinha, assim como também o Maxwell Alegria, que foi titular no lado esquerdo do campo. Então, com isso, o Souza deve ganhar a vaga no sistema defensivo. E a expectativa é que para o sistema ofensivo o Riquelme ganhe a vaga que era do Alegria. Riquelme, sim, Riquelme que é da base, Riquelme que já esteve recentemente, salvo engano, no Bangu, né? O Riquelme que esteve aí no esporte, esse Riquelme mesmo que vai ganhar a vaga na ponta esquerda do Vasco da Gama. O Vasco encerrou ontem a preparação para essa partida, então tá tudo aí na cabeça do técnico Ramon Lima. A expectativa é que o Vasco vá a campo com ou Pablo, ou Alan Vitor, ou Fusato no gol. Vamos ver o que irá acontecer. Paulinho na lateral direita e Vitor Luiz na lateral esquerda. Souza e Luiz Gustavo no miolo de zaga. Zé Gabriel, Patrick de Luca, Serginho e Riquelme formando quarteto de meio campo. E uma dupla ofensiva composta por Bruno Lopes e GB. A expectativa é que esse Vasco vai enfrentar hoje a equipe do Bangu no Caldeirão. Bom, torcedor vascaíno, um recado rápido a você e um pedido de ajuda. A gente, durante esse período de Natal, Ano Novo, acabou deixando de postar alguns vídeos. E o YouTube, meu amigo, ele é cruel, porque se você deixa de postar vídeo, ele para de divulgar os seus vídeos. E hoje, nesse momento, o YouTube não está divulgando meus vídeos para absolutamente ninguém. E é o seguinte, eu venho pedir para você, nesse momento, rapidinho, deixar só o seu like. Muito rápido, é muito fácil. Largar o dedo aí nesse joinha, nesse like que tá aí embaixo, para ajudar na divulgação. Simples, fechou? Então conto com você. Agora fique... Vascaíno, e continuando o vídeo aqui, vamos entrar num assunto que tivemos ontem, uma informação importante sobre um jogador
que vem sendo um dos grandes destaques aí mundo afora, tá? De forma surpreendente, né? Quero falar com vocês sobre Cleiton. Vocês lembram do Cleiton? Jogador que chegou ao Vasco lá no início do ano passado, após uma grande rusga entre a diretoria de Ramon Dias e a comissão de Ramon Dias e a diretoria do Alexandre Matos. Ramon Dias queria o André Silva, o Matos queria o Cleiton. Assim, uma doideira que no final acabou fazendo com que o Cleiton chegasse do Casa Pia por uma compra quase perto da casa dos 20 milhões de reais. Sim, uma compra, na minha opinião, não justificável, porque para mim o Cleiton não vale isso, mas ele vinha se destacando. Casa Pia, o Cleiton tinha 12 gols e 2 assistências em 30 jogos. Números ok, razoáveis. O Vasco passou longe disso. Em 8 jogos, 0 gols. Até porque não teve oportunidade para mostrar trabalho. O Vasco o emprestou, no meio do ano passado, para o Rio Ave do futebol português. No Rio Ave, o Cleiton simplesmente é talvez o maior nome. Em 20 partidas, surreal, gente. Em 20 partidas com a camisa do Rio Ave, o Cleiton tem 11 gols marcados e uma assistência. Nos últimos 5 jogos do Rio Ave, o Cleiton foi responsável por marcar 4 gols. Um gol no empate contra o Vitória de Guimarães, um gol, ou aliás, 2 gols na vitória pelo placar de 2-1 sobre o Nacional e um gol na derrota, ou aliás, na vitória para o Casa Pia pelo placar de 3-1. Um dos gols foi marcado por Cleiton. O real, tá? Cleiton é realmente o grande destaque hoje de um dos clubes de média prateleira do futebol de Portugal. E se a gente olhar hoje para o futebol português, o Rio Ave, clube do Cleiton, está aí na 10ª colocação e o Cleiton tem participação efetiva nos gols do Rio Ave e principalmente nos gols que refletiram num placar de vitória do clube do futebol Portugal. E qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês? Pelo destaque que o Cleiton está tendo lá, automaticamente o Cleiton vem despertando o interesse de vários clubes do futebol mundial. Nesse momento, o que temos a trazer aqui a vocês é que o Rio Ave quer se resguardar contra o atleta e vem negociando a compra dos direitos econômicos do jogador. Nesse momento, o português vive a expectativa, e a expectativa é que inclusive isso saia nos próximos dias, de exercer a opção de compra que há no contrato de Cleiton com o Vasco. Essa opção de compra está avaliada em 3 milhões de euros, algo em torno de 18 milhões e 600 mil reais, para que o Cleiton possa ser adquirido em definitivo pelo clube do futebol português. Ontem mesmo, né, o canal Na Torcida Vascaíno até trouxe a informação que uma documentação do atleta já consta no Beira da Ferge como um jogador que retorna ao clube de origem para rescindir e ser automaticamente, logo após todos esses trâmites burocráticos, transferido em definitivo para o futebol português. Então, nesse momento, o Vasco já começa internamente a mexer os pauzinhos, né, para que o Cleiton possa ser negociado em definitivo com o Rio Ave por 18 milhões de reais, um valor, mesmo valor, né, que o Vasco comprou nessa última janela de transferência. Eu acho um negócio ruim, mas assim, foi a forma com que a diretoria do Pedrinho teve como fazer negócio pelo Cleiton. Tem um salário de quase 800 mil reais por mês. Foi muito difícil a época o Vasco achar um clube para o jogador. Conseguiu, ainda pagando parte dos salários dele aqui no Rio de Janeiro. Mas é isso. O Vasco vai receber uma graninha pelo menos do Cleiton, né? Infelizmente poderia ter recebido mais, mas à época não conseguiu fazer um contrato benéfico para ambas as partes. Prosseguindo com o vídeo, falar um pouquinho sobre Maurício Lemos, porque ontem nas redes Maurício Lemos compartilhou, né, algumas imagens com a camisa do Vasco da Gama, fez lá um textinho bem legal, colocou: vestir essa camisa é carregar a história de um clube que nasceu lutando contra o preconceito, desafiou o impossível e sempre esteve ao lado do povo. Valendo futebol é honrar a resistência, a paixão e a tradição de um gigante. Vou lutar até o fim por essa camisa e por essa torcida que inspira e nunca abandona. Então, palavras bem legais de Maurício Lemos. Maurício Lemos que já está regularizado no bid da CBF, ou seja, já pode, a hora que quiser, estrear com a camisa do Vasco da Gama. Foi aí o 5º reforço do Vasco para essa temporada de 2024. Muita expectativa de Maurício Lemos e tanto ele com o Vasco quanto o Vasco com ele. Maurício Lemos que tem números bons na sua carreira, principalmente em sua passagem com o Atlético Mineiro, onde em 57 partidas, sendo delas 48 como titular,
foram 3 gols marcados, 54% de acerto no passe longo, 61% de eficiência nos duelos aéreos, 346 ações defensivas, 258 bolas recuperadas, 64 desarmes, 63 interceptações e 39 chutes bloqueados, números realmente interessantíssimos de Maurício Lemos. Mas o Vasco, oficializando Maurício Lemos anteontem, não quer parar no uruguaio. O Vasco quer. Se ontem aconteceu algo que desperta um pouquinho a atenção do vascaíno. Ontem o Palmeiras estreou pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrentou a equipe da Portuguesa, da Lusa, da Baixada Santista. E o Rony, o jogador do Palmeiras, não foi relacionado para o jogo por uma opção do técnico Abel Ferreira, que, na minha opinião, evidencia-se mais do que nunca que sim, nesse momento o Rony não faz parte dos planos do Palmeiras para a temporada de 2025. Internamente, a informação é que o próprio staff do atleta já prepara realmente uma despedida do jogador, já vem juntando material para que Rony possa ser oficializado como um nome que não faz mais parte do Palmeiras para a temporada de 2025. Hoje há vários clubes que têm interesse no Rony, o Vasco é um deles. A informação que temos a trazer aqui a vocês sobre a questão do Rony, tem informação dada ontem pelo jornalista Lucas Pedrosa, é que o Vasco entrou em contato com os representantes do atleta algumas semanas atrás. O contato segue, o Vasco está de olho, o Vasco está analisando, mas não é uma situação fácil. O próprio staff do jogador deixou muito bem claro ao Vasco da Gama que tem vários clubes, assim como o Vasco, também observando a situação, e diante disso tudo, mais se aproxima de uma contratação do Rony hoje é de fato o Fluminense, tá? Informações que tem a trazer a vocês é que o Fluminense está disposto a pagar valores altíssimos pelo Rony. O Fluminense tentou a contratação do Rony nessa janela de transferência, entretanto, à época, as coisas acabaram não andando e o Fluminense tem o desejo hoje de retomar as negociações pelo jogador. O Fluminense, só para você ter noção, está disposto a pagar ao Palmeiras, diretamente ao Palmeiras, 48 milhões de reais para comprar o passe do Rony. Além disso, também, o Fluminense já ofereceu um salário de mais de R$1 milhão por mês para ter o Rony no tricolor das Laranjeiras, com um contrato provável de 4 anos, recebendo mais de 1 milha por mês. Assim, salário altíssimo que o Fluminense está dando para o Rony, salário que ele já recebe no Palmeiras, e mais, além disso também, né, 48 milhões de reais. O Vasco não tem condições alguma de pagar 48 milhões de reais, ainda mais pelo Rony. Então, assim, o Fluminense colocando isso na mesa, esquece Vasco da Gama. Se o Fluminense não colocar isso na mesa, o Vasco vai tentar, vai prosseguir negociando. O Vasco quer um empréstimo com opção de compra, que não tem grana para colocar 50 milhões. E que bom, tá? Que eu espero que nem se tivesse colocar 50 milhões de reais para ter o Rony dele. Com 50 milhões de reais a gente vai no mercado e acha qualquer jogador muito melhor que o Rony Rusco. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Tem a situação aí do angolano, né? O Vasco também quer um empréstimo com opção de compra e não vai pagar 50 milhões de reais. Eu não sei não, né? Talvez possa vir até e ser melhor do que o próprio. Mas, nessa, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Já já vamos estar de volta com o nosso Fala Gigante. Contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, Vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.